No Brasil, você trabalha 5 meses por ano só para sustentar um sistema podre. E ainda tem gente que bate palma para político. Tá na hora de começar a acordar. Eu sou o Rodrigo e a gente vai conversar aqui, eu e o Jonathan, sobre impostos, tá? Mais especificamente sobre um deles que me incomoda muito, que é o IPVA. Eu publiquei um vídeo no meu perfil pessoal, acho que 3 dias, 3 ou 4 dias, e dentre as minhas métricas que ele bombou, né? Tá com 54 mil visualizações, quase 2 mil comentários, bastante gente compartilha da mesma indignação, né? Porque imposto no Brasil, todo mundo sabe que é uma coisa bizarra, tem muitos impostos em tudo que a gente faz. Só que o IPVA específico, como eu sou muito apaixonado por carro, ele me incomoda por vários fatores, né, mas principalmente porque, assim, é o imposto sobre o imposto, né, porque todo mundo sabe que veículo no Brasil é taxado em média em 40%, né, então se vamos arredondar para 50 para fazer uma conta de padaria aqui, então se o carro custa 50 para a montadora, o governo coloca mais 50, então na verdade você está pagando 100% de imposto sobre aquele carro, né. E aí o IPVA é calculado sobre o valor total do carro, né, então se o carro vale 100 mil e no estado de São Paulo eles cobram 4%, você vai pagar 4 mil de IPVA. Só que você está pagando imposto sobre aquele imposto que está lá também no veículo, né. Então, assim, essa indignação que eu acho geral, até porque, assim, as ruas nossas aqui não são as mais lindas do mundo, não são as melhores, né. Você quer viajar, no estado de São Paulo tem pedágio para tudo quanto é lado. Antes da gente continuar, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, e eu vou jogar aqui a pergunta para o Jonathan. Jonathan está em Portugal, vai contar um pouquinho para a gente como é que é isso lá. Vamos ver se é um pouco menos pior do que no Brasil, porque aqui no Brasil eu não sei não. Acho que a gente tem que começar uma revolução, obviamente de forma organizada, né? Porque baderna não leva a lugar nenhum, mas tá na hora de começar a repensar certas coisas, porque o IPVA não dá mais não. E aí, Jonathan, como é que é por aí? Olha, aqui também eu vou falar para você assim que não é tão leve, tá? Quando você soma alguns custos aqui, porque diferente do Brasil, nós temos aqui também a obrigação de contratar um seguro e não tem a ver com o DPVAT, não. Ele é realmente um seguro aí contra terceiros e tal. Então, além do IUC, que é o nosso imposto aqui anual para o carro, que seria talvez equivalente ao IPVA no Brasil, só o IUC não é tão alto assim o valor. A gente chegou numas contas aqui que ele é aproximadamente metade em proporção, né, que se paga no Brasil. Só que, por outro lado, a gente paga também um seguro anual para esse carro, nesse caso para terceiros, até para nossa segurança, né? Então, ele também encarece um pouco esse gasto anual que a gente tem. E tem uma outra coisa também, que é a questão de ter uma vistoria anual para analisar as condições do carro. Então, o que é avaliado nessa vistoria? Eles colocam o seu carro lá numas máquinas para fazer umas análises, por exemplo, para medir a aderência dos pneus, para ver a força dos faróis, para analisar o ângulo dos faróis, para analisar também como está o estado da suspensão do carro, para ver se tem vazamentos. Então é feita uma bateria realmente digamos assim, de exames no carro ali na hora, que dura cerca de 15, 20 minutos, não é tão demorado, mas eu acho que pelo menos isso faz com que melhore um pouco a qualidade dos veículos em circulação no país. E aí nas nossas contas aqui, o meu carro, né, é um i30 de 2011, é um carro a gasóleo, também conhecido como diesel no Brasil, e ele, por ser um carro a diesel, ele emite um pouco mais de CO2, né? Então eu estava até pegando aqui como que é feita a base de cálculo do IUC, que é o nosso imposto anual, e para a categoria do meu carro, existem várias categorias, né? Passeio, os caminhões e tudo, mas a categoria do meu carro aqui, ó, é levada em conta a cilindrada, a emissão de CO2 do carro, o ano da matrícula, que é o ano que foi registrado, e o tipo de combustível. Para o diesel, ele acaba saindo um pouco mais caro. E aí, o IUC desse ano do meu carro, tá aqui, ó, tem até o valor. É 158,29 cêntimos. Ou seja, não é tão alto assim esse valor. Mas aí acresce aqui 30 euros da vistoria. E quanto que a gente falou aqui de seguro, Rodrigo? Era 200 e... deixa eu lembrar 200 aqui. 258, um negócio assim. 250 alguma coisa, eu tô sem o valor exato, mas dá aproximadamente 4 ponto alguma coisa por cento do valor do carro anualmente, que é quase parecido com o que há no Brasil, né? Que é 4% mais o licenciamento. E aí, qual que é a grande questão que eu vejo, tá? O IPVA no Brasil, a gente sabe que é um imposto que fica parte para o Estado e parte para o município, mas, de forma geral, eu sinto que, por mais que a gente pague aqui esse valor, pode ser considerado alto. A gente tem algumas estradas aqui de boa qualidade, tá? Não posso dizer todas, porque as estradas que são as nacionais aqui nem sempre são muito boas.
Na cidade, de modo geral, o asfalto é bom, por mais que a gente veja aqui também algumas partes da cidade com buracos e tudo, mas eu acho que o grande ponto não é exatamente sobre pagar ou não imposto. Também mas não é só sobre isso, é sobre o retorno que isso tem para a gente no nosso dia a dia. Então eu penso que assim, ó, se a gente tivesse uma carga tributária também alta, mas que tivesse a devolução alta, né? Então não adianta nada você vai lá, cobra uma carga tributária da Suíça e aí você devolve uma qualidade de um país subdesenvolvido. Eu acho que a grande dor do brasileiro é essa, né, cara? Porque a gente paga, eu sempre falo isso, né? A gente paga uma carga tributária de país nórdico e recebe um resultado, né, de país subsaariano. Resumidamente é isso. E o governo parece estar cada vez com mais fome de tributação, né? Eu fiz um levantamento outro dia, 4 anos, né, 2021 para 2024, 25, a arrecadação aumentou quase um tri por ano. É muito dinheiro, cara. E assim, você não vê esse dinheiro sendo aplicado em coisas interessantes, na maioria das vezes, né? Porque o Brasil continua um país em desenvolvimento, parece que vai ficar nisso para sempre. É muito desperdício de recurso, né? A gente usa mal o dinheiro. Então, eu sempre falo, o problema do Brasil não é dinheiro, é fazer o uso melhor do dinheiro que já tem, né? Então, como é um país muito grande, é muita gente para lavar a mão, né, no meio do caminho, aí muita gente vai roubando, no final das contas chega só uma querelinha ali no final e entrega, no caso do asfalto, um asfalto de péssima qualidade em vários lugares, né, que não dura aí um ano, primeira chuva que vem destrói tudo, e assim a gente vai vivendo. Então, acho que a indignação nossa é justamente essa. Mas especificamente na questão do carro, porque assim, se você já cobra 40% de valor num carro 0 km, em tese, a gente já tinha que ter estradas boas só por isso, né? Mas não é só isso. A gente, o que que é? A maioria dos carros no Brasil são a combustão. A gente sabe que a carga tributária dos combustíveis varia aí de 20% a 40%, 45%, dependendo do tipo de combustível. Então também é muito dinheiro. Então você vai encher o tanque R$ 100, no mínimo 30 vai livre para o governo. Então mais dinheiro para o governo que poderia ser utilizado para manutenção de vias. Mas não bastasse isso, você vai viajar, tem os pedágios que são caríssimos aqui no estado de São Paulo. Eu falo pelo estado de São Paulo, eu não sei outros estados, eu viajo pouco por outros estados, eu não sei como é que tá. Mas aqui em São Paulo é bem alto. Sim, as estradas são maravilhosas, não podemos reclamar, mas também só faltava não ser, né? Cobrando tão caro assim. Aí você começa a juntar um monte de outras coisas, imposto de renda. Pô, quem ganha, eu não sei como é que é, mas vamos arredondar para 5 mil. Quem ganha 5 mil reais já paga o teto do imposto de renda. Então, assim, tudo vai somando, pô, 27 mil de imposto de renda, tudo isso daí. Você quer ter um carro, você paga um dinheiro super alto. E não bastasse, uma coisa muito preocupante, vamos pensar alguém do Rio de Janeiro. Se você mora no Rio de Janeiro, ou São Paulo capital, por exemplo, os seguros opcionais, o seguro que a gente paga, cara, são altíssimos, assim, é bizarro. Tem seguro que é tão alto que é justamente para desestimular a pessoa a pagar o seguro. Porque, assim, Rio de Janeiro é um negócio diferenciado, né? A gente já pode chamar de narco-estado, isso não sei o que estou falando, são as notícias que chegam diariamente sobre o estado, infelizmente, né? Quem vive lá sofre muito, seguros caríssimos, então que você está pagando um valor alto para o Estado, só que o Estado não está te dando o mínimo, que é segurança, garantir que você vai sair de casa, vai chegar vivo, e outra que você não vai ter teu carro furtado, roubado no meio do caminho, né? Então, assim, eu acho que a dor do Brasil é justamente essa, né, do brasileiro. É você pagar muita coisa e ter absolutamente quase nada em troco. E sim, isso desestimula, porque assim, vamos supor no caso do IPVA, eu fiz um levantamento, são 80 bilhões de reais que são arrecadados todos os anos, né? 80 bilhões para um país que tem um orçamento como o brasileiro é basicamente pouco dinheiro. É pouco dinheiro, sim, mas obviamente esse dinheiro já está aplicado, as prefeituras jamais vão querer deixar de ter essa grana, os estados também muito menos. Se for para tirar o IPVA, eles vão inventar alguma outra coisa. Então eu acho que o ponto é o seguinte: não precisa gastar tanto quanto a gente vem gastando no Brasil, porque a gente não está vendo resultado. Então eu acho que é muito mais uma questão de otimizar o que já tem, brega essa sede, essa fome por impostos que os governos têm, né? Acho que não precisa disso tudo. Inclusive, no meu segundo vídeo sobre o tema, eu achei uma notícia sobre o governo de Goiás, que eles isentaram o IPVA de motos de baixa cilindrada. Parece uma ação pontual, pequena, mas que
pode já trazer um certo impacto, porque, por exemplo, hoje em dia todo mundo pede comida pelo iFood, né? E esse custo de IPVA das motos acaba entrando no meio da conta. Então, assim, se você já reduzisse, você já alivia para o entregador, já alivia para o restaurante, já alivia para quem está consumindo aquele alimento, né? Ou quem trabalha com moto-entregas de modo geral. Então isso vai impactando. E se sobra esse dinheiro, a tendência é queimar para outro lugar, né? A gente vai gastar com outras coisas. Então, assim, eu acho que certas coisas que nem o Brasil prioriza a década do transporte rodoviário, então tudo com IPVA, nos caminhões, nos furgões, seja lá o que for, isso encarece o frete, encarece o produto final, encarece o nosso custo de vida, e aí tudo mais. E aí não bastasse tudo isso já caro, a hora que chega lá no supermercado, já caro, você vai vender e o governo vai te cobrar imposto sobre a venda também, né? Porque sobre o teu faturamento, que é outra bizarrice, né? Então, assim, é imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, que aí dá a frase que eu falei no começo do vídeo, que a gente trabalha 5 meses por ano para sustentar um sistema podre, porque é podre porque não te entrega nada. Você quer uma escola de qualidade para seus filhos, tem que pagar. Você quer segurança, você tem que fazer a tua casa virar uma fortaleza, né? Com câmera de segurança, com cerca elétrica, ou você vai para um condomínio, vai pagar mais caro por isso, e assim por diante. Então, eu acho que assim, eu até comentei, acho que foi talvez o estupim para que desse bastante engajamento, é que assim, a gente como sociedade precisa começar a pressionar mais os políticos, porque certos impostos, o de renda principalmente, e o IPVA, que é super injusto pelo montante que já está embutido no carro, a gente tem que começar a se mexer para, não que não seja o ano que vem, não seja daqui 2 anos, mas sei lá que seja daqui 5, 10, a gente consiga começar a melhorar, porque não dá para aceitar mais calado tanta coisa e ter quase nada em troca, né? Ô, Rodrigo, e até pensar, enquanto você estava falando, estava pensando aqui, será que existe uma forma, se é que a gente pode falar isso, de deixar o preço do IPVA um pouco mais justo? Porque assim, de certa forma, vamos pensar no estado de São Paulo, 4%, certo? Então todo mundo vai pagar 4% no IPVA, com exceção daquelas isenções lá de veículos fabricados do estado, lá que o Tarcísio deu, alguma coisa assim e tal. É para Mas híbrido, mas o que que você acha que poderia ser feito, por exemplo, para deixar esse preço um pouco mais acessível? Sei lá, de repente cobrar por quilômetro, porque às vezes uma pessoa que usa pouco carro também vai pagar o mesmo IPVA de uma pessoa que usa muito o carro na rua, né? Vamos pensar né? assim, tanto na questão de emissão, de CO2, questão de desgaste de via, o que que você acha que poderia ser feito? Você acha que existiria uma forma de deixar isso mais justo? Ou justo é não ter? Cara, eu acho que, assim, é um imposto meio que global. Todos os países do mundo cobram alguma coisa pelo fato de você ter um carro, né? Então eu acho que não cobrar absolutamente nada é inviável. O que eu acho muito errado, mas absolutamente muito errado, é ser cobrado pelo valor do carro, porque não necessariamente alguém que tem um carro legal, um seu carro do ano, né, um carro de R$ 100.000, essa pessoa não necessariamente ela tá nadando em dinheiro. Essa pessoa de repente deu 20.000 de entrada, 30.000 de entrada e financiou 70.000, e tá pagando aí uma parcela alta por mês, né? Então, o grande erro é ser sobre o valor do carro. E não bastasse, né, como muitos brasileiros compram o carro financiado, no seu financiamento também tem imposto, tem o IOF lá, né, que está embutido lá no meio. Então, é mais imposto sobre o valor de algo já caro. Mas respondendo a sua pergunta, cara, teria mil formas diferentes de fazer isso. Sobre a rodagem, faz sentido, né, porque alguém que roda 50 quilômetros por dia e alguém que roda 400, essa pessoa de 400 está poluindo muito mais, está desgastando as vias muito mais, né? Sobre o tipo de motor também, né, sobre se é um motor mais gastão, se é um motor mais econômico, também faria sentido, né. A gente já tem alguns estímulos para veículos 100% elétricos, dependendo do estado ou da cidade no Brasil, né, os híbridos também. Então esse movimento já está acontecendo. Mas eu acho que ainda atinge vamos falar na questão dos veículos elétricos, de certa forma, atinge as pessoas que já têm um poder aquisitivo maior, porque não é qualquer um hoje em dia que tem um carro elétrico, não é barato, né? Você não compra um carro elétrico hoje por R$ 20.000, por R$ 30.000, mas você compra um carro usado por 20, R$ 30.000, ou até menos. E uma coisa que me chamou a atenção nisso, quando eu comecei essa discussão, a notícia no X, da Quatro Rodas, era justamente assim, uma mulher que ela vendeu, trocou o carro, ela tinha um carro mais novo, trocou por um carro mais zero, justamente para não pagar IPVA. Então olha o tipo de absurdo que o governo te proporciona, né? Você tem que dar um downgrade na sua vida para você manter as coisas. Quando deveria ser o contrário, ele deveria te estimular a melhorar, né? Então no Brasil a gente é obrigado a ter menos para dar conta de pagar tudo.
Então eu acho assim, amarrar sobre o valor do carro completamente equivocado, poderia ter uma taxa simbólica que não ultrapassasse nem de longe 1% do valor do carro, porque a gente já tem muitas outras coisas que cobram no meio aí, né, tem o licenciamento que já é cobrado, de repente amarrar alguma coisa no licenciamento, uma taxa mais simbólica, e se for para cobrar alguma coisa mais exagerada, que seja de quem roda muito, ou que nem seguir o exemplo dos Estados Unidos, que é por peso, né, do veículo, né, que dano na via faz uma moto, né, em relação a um caminhão. Então não faz sentido, né. Então, assim, eu acho que é uma discussão que tem que ser iniciada. Sobre o valor do carro, eu acho muito errado, porque não é porque você tem um carro de 100 mil que você está dando dinheiro, como eu disse. Então, acho que tem que ser uma discussão pública, todo mundo ver o que que acha mais justo e reduzir. Não só isso, né, cara, reduzir, não defendendo o Bolsonaro, mas só para entrar nesse tema um pouco de política, mas o Bolsonaro isentou os impostos federais no final do mandato dele aí, acho que até como medida para alavancar a popularidade dele. Mas aí o nosso Tachad, né, Fernando Tachad, voltou os impostos sobre os combustíveis com a seguinte afirmação de que nós não podemos estimular os combustíveis fósseis, né? Porque, assim, em relação ao meio ambiente. Você acha que o governo está preocupado com isso, cara? Eles querem dinheiro, eles não estão nem aí se você está poluindo ou não, porque eles não fazem o cálculo de quanto você está gastando de combustível fóssil por mês. Ele quer o teu dinheiro, então isso não cola, né? Isso aí é só para parecer bonitinho. Então, se tivesse mantido isso de não cobrar os impostos dos combustíveis, já seria um alívio para quem roda bastante, né? Por quem roda de Uber, por exemplo, a coisa tá ficando cada vez mais apertada, o repasse tá cada vez menor para eles, o combustível cada vez pesando mais, o IPVA pesando mais. De repente, para quem trabalha com isso também, não cobrar IPVA, faria sentido, né? Eu acho que é isso, cara. E você, Nick? Você já tem uma experiência mais ou menos parecida, né? Com essa questão do diesel aí que cobra um pouquinho mais caro. Você acha que é por aí? Eu acho que sim, acaba sendo justo, sabe? Porque no fim, eu não rodo muito. O meu carro também não é um dos mais poluidores, digamos assim. E eu acho que acaba sendo um valor que eu olho pra ele e não me sinto tão lesado. Quando eu olho 158 euros, beleza, é isso. E agora ele ficou um aninho mais velho, ficou um pouquinho mais barato agora. E é isso, você mantém digamos assim, a manutenção dele em dia, cara, é isso. Existe uma série de especificações aqui que eles exigem que você siga para esse tipo de carro. E aqui que eu vejo também é que existe um movimento, né, para ter menos carros a diesel, pelo menos. Eu senti que não tem mais aquela força, mais a questão do carro elétrico, deu uma boa diminuída. E isso que tinha até incentivo do governo para você comprar carro elétrico, mas eu acho que não foi muito para frente, não, sabe? São poucos postos de abastecimento para a quantidade de pessoas que tem carros, eu não vejo como algo que foi muito escalável, não. Mas você até comentou também sobre poluição, né, meio ambiente, que as pessoas não estão preocupadas. Eu estava vendo uma notícia esses dias, um instituto lá da Amazônia, que acho que é iAmazon, uma coisa assim, que eles metrificam como que tá o desmatamento na Amazônia nos últimos anos. E aí, coincidentemente, nos últimos anos, nos últimos 2 anos agora, é que o Brasil está batendo o recorde de desmatamento. Foi um dos anos que mais houve desmatamento na Amazônia em todos os tempos. Então, assim, será que é realmente uma preocupação que é real, é verídica, questão de meio ambiente? A única preocupação é manter-se no poder, custe o que custar. Custe, isso não tô falando todos os políticos, tá? Mas principalmente um aí que eu não gosto muito, eu não vou nem falar o nome dele para não dar ibope, mas que ele governa o nosso país atualmente, né? Mas parece que assim, é capaz de tudo para se manter no poder, né? E isso inclui aí o emborrecimento de massas, né, com manipulação de informação, isso acontece, isso não sei o que estou falando, qualquer pesquisa que você fizer, você vai ver isso. Tá nem aí para o meio ambiente, vende o Brasil a preço de banana lá fora, com nossas mineradoras, um monte de minas por aí sendo vendida a preço de banana, nossa riqueza sendo extraída também de forma desenfreada e sem preocupação com o meio ambiente. Enfim, ninguém está preocupado com o meio ambiente no Brasil, não. A maioria, né? Algumas instituições, alguns governos pode ser que estejam mais, mas a grosso modo, em relação a impostos, ninguém está preocupado, não. Tanto que não estão preocupados que eles começaram, o veículo elétrico era isento, importado, né? Os elétricos híbridos eram isentos em 2023. Aí a China começou a vender muito carro no mundo, né? Então eles começou a atrapalhar a nossa indústria nacional. Então o governo achou
de bom grado, começar a aumentar a tributação. Ele foi aumentando gradativamente até chegar, acho que 30% ou 35%, eu não lembro de cabeça. Isso, mesmo com esse incremento, ainda estão vendendo muito caro aqui. A Associação Brasileira de Carros aí tá pedindo para o governo tomar alguma providência. Mas, enfim, no final das contas, o que eles querem é dinheiro. Ninguém está muito preocupado com o bom uso do dinheiro. Eu acho que a discussão, tá? Se você pegar tudo que o Brasil arrecada, dinheiro tem para fazer 1 milhão de coisas a mais do que a gente já faz. Então, eu acho que a discussão mas tem que ser como usar melhor o mundo de dinheiro que já tem e parar com essa sede de mais impostos, porque uma hora a conta não vai fechar mais, tá? Isso desestimula a criação de novos negócios, desestimula a nossa indústria, desestimula assim a sociedade como um todo. A gente não cresce, a gente fica quem tem dinheiro, cara, vai procurar outras alternativas. Não quer ficar num país que te suga e te entrega tão pouco, né? Eu acho que a reflexão nossa é essa: usar melhor o que a gente já tem. Eu até tenho visto É, de certa forma, agora uma tendência, não sei se você chegou a ver, de pessoas a colocar residência fiscal no Paraguai e vivendo no Brasil. Que isso aí tem sido uma tendência que as pessoas têm aderido para justamente pagar menos impostos. sim, Existem empresas que estão deixando a parte fiscal toda no Paraguai e meio que importando para o Brasil por conta do acordo Mercosul. Tudo Paraguai e isso, Uruguai Uruguai também? Não sabia, para mim também, era só Paraguai. Olha aí. também lá. Justamente para aproveitar esse benefício da carga tributária, porque é bem mais simplificado. Eu vi do Paraguai é super simples Sim. a cobrança de impostos lá. Mas enfim, eu acho que realmente parece que é tudo para desestimular as pessoas, digamos assim. O retorno é. Beleza, então, pessoal, essa foi a nossa indignação com os impostos no Brasil. Depois, se você compartilhar da mesma opinião, deixe seu comentário. Se você não compartilhar, vou entender que você é um político, né? Mas a gente tem bons políticos aí que entendem que a coisa está exagerada, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos fomentar essa discussão que eu acho importante como nação. Se a gente pensa em fazer o Brasil um país melhor, a gente precisa começar a se preocupar. Assim, eu não gosto de trabalhar 5 meses por ano para sustentar um bando de folgado que não sabe usar o meu dinheiro, né? Então acho que a gente pode e deve mudar isso. Até o próximo vídeo. Até, pessoal. Tchau, tchau.